Amigos e amigas, o evangelho de hoje, 22 de setembro, sexta-feira, é um trecho de São Lucas, capítulo 8, versículo de 1 até 3, um evangelho bem curto, em que o evangelista diz que Jesus andava pelas cidades, pelos povoados, pregando o evangelho, anunciando a boa nova, curando os doentes. E colocam um detalhe interessante: com ele iam os 12 discípulos e também as mulheres, que o ajudavam a servir, inclusive, com os seus bens. E cita, inclusive, alguns nomes, né? Maria Madalena, Jesus tinha expulsado dela 7 demônios, né? Depois cita Joana, esposa de Cusa, que era um grande funcionário de Herodes, interessante isso, Susana, e que ajudavam Jesus. Interessante, não é? O evangelista citar que Jesus caminhava pelas cidades, pelos povoados, pregando o evangelho, pregando a boa nova. É o que nós temos que fazer também. Andar pelas cidades, andar pelos povoados. Quais são as cidades hoje? Quais são os povoados hoje? São os locais de encontros, os locais de grupo de oração, os locais onde nos chamam para pregar, né? Ou até mesmo numa família, levando o terço nas casas, como é bonito isso, né? É, tem comunidades que hoje fazem um cenáculo nas famílias, né? Reúne a família, reza o terço, lê uma mensagem do Evangelho, ensina a palavra. É Jesus andando pelas cidades, pelos povoados. E é interessante que ele cita ali que os discípulos iam com ele e que as mulheres também o ajudavam, né? Interessante, Maria Madalena, que tinha se convertido, Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. Não há uma explicação mais detalhada sobre isso, mas isso está claro, né? E essa mulher se converteu a tal ponto que foi para ela a primeira que Jesus apareceu depois da ressurreição, porque foi aquela que mais procurou Jesus, então Jesus para ela apareceu. Joana, que era esposa de Cusa, que era um funcionário de Herodes, Herodes que odiava Jesus. E, no entanto, a esposa desse funcionário amava Jesus e servia Jesus. Hoje eu vejo também muitas mulheres cujos maridos não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, até criticam, e as mulheres fiéis, ajudando, rezando. Que coisa bonita isso, meus irmãos. Não é? Qualquer um de nós percebe que nos encontros que a gente vai pregar, 70%, 80% das pessoas são mulheres. O coração da mulher é muito mais voltado para Deus. O grande Frederico Ozanam fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Ele escreveu um livro sobre a história da igreja e ele diz que não há um acontecimento importante na história da igreja onde não haja uma mulher por trás. É verdade. Por que Constantino se converteu? O grande imperador, o primeiro imperador romano que se converteu, porque sua mãe, Santa Helena, tinha se convertido antes. Por que o primeiro rei bárbaro, Clovis, né, da etnia dos francos, se converteu lá por volta do ano 500? Porque a sua esposa, Clotilde, que era uma bárbara burgúndia, já tinha se convertido, e Clotilde falava de Jesus no ouvido de Clovis, e Clovis se converteu. E assim acontece muito na história da igreja. Então, quero dizer a você que é mulher, né? O pecado entrou no mundo através da maldade da serpente, que foi lá abusar da inocência de Eva, né? Entrou pela mulher, mas Jesus disse, ela vai esmagar a tua cabeça. Hoje eu sinto, meus irmãos, que o trabalho das mulheres na igreja é um trabalho fundamental que leva muitas pessoas à salvação. Quantas mães que salvam seus filhos, quantas esposas que salvam seus maridos, quantas mulheres que levam a salvação pelo mundo pela evangelização, né? É Maria, na pessoa das mulheres, esmagando a cabeça da serpente maldita.